Você já parou para pensar qual é o seu dom espiritual? Uma boa pergunta, né? Como seria a sua vida se você descobrisse seu dom para aplicar no seu cotidiano? São perguntas aí que a gente colocou, porque essa semana nós vamos fazer a semana dos dons espirituais. Então, nós vamos estar falando sobre cada dom, como que ele funciona, o agir do dom, como que aplica ele na vida. Então, será assim muito especial, né? É uma ideia que você tem um papel único no meio do ambiente onde você vive, no meio da comunidade onde você vive, e esse estudo se baseia em Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai estar lendo. Nós vamos orar para que Deus manifeste os dons sobre tua vida. Então, vai respondendo aí. Você parou para pensar qual é seu dom espiritual? Coloca aí no vídeo qual é seu dom espiritual. Qual é a maneira que você gosta de se mover no espírito, né? Então, eu sei que aquilo que tiver no seu coração é aquilo que você vai estar ministrando hoje, tá bom? Então hoje eu quero falar para você que diz assim na palavra, o apóstolo Paulo mandando uma carta para Coríntios, porque é assim, para você entender o contexto da palavra de Deus, quando se vê aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, são justamente uma carta que foi enviada para uma igreja que se reunia na região de Corinto. Então, a primeira carta de Coríntios foi separada depois por capítulos e versículos para a gente ter facilidade de encontrar, né? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que ele não quer que o povo seja desinformado a respeito dos dons. Ele disse, é muito importante que você esteja bem informado a respeito dos dons. Olha aqui, ó. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando vocês eram gentios quer dizer antes de conhecer a palavra, né? Se deixavam conduzir por ídolos, por fábulas, por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados pela outra religião. Por isso, quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus afirma Jesus é maldito. O que ele está querendo dizer? Ninguém que é movido nessa geração que está buscando a Deus vai desmerecer a pessoa de Jesus, de alguma maneira colocar Jesus como maldito, como infeliz, porque o Espírito Santo de Deus é uma unidade com Jesus. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus não tem como criticar alguma coisa de Jesus, porque é o Espírito Santo de Deus que moveu Jesus para tomar todas as atitudes. Então, se alguém desqualifica Jesus de alguma maneira no seu discurso, o Espírito de Deus não está sobre ele. E aí, continuando, eu estou falando isso porque é importante. Para entrar nos dons, nós precisamos ter uma conexão com Jesus, uma conexão com Deus e uma conexão com o Espírito Santo. Então, isso é muito importante. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, já está usando outro lado. Quem glorifica Jesus Cristo é um dos sinais que tem o Espírito Santo sobre a vida dele. E aí vai entrar nos dons. Ora, os dons são diversos. Então existe uma diversidade. Porém, o Espírito é o mesmo. Então os dons são variados. Então não existe o Espírito de sabedoria. A gente tem uma maneira de colocar, ele recebeu o Espírito de sabedoria. Não, é o Espírito Santo que deu sabedoria. O Espírito de conhecimento. Não, o Espírito Santo deu conhecimento. Para a gente entrar na profundidade desse estudo, é necessário que nós saibamos dessas coisas, que o Espírito Santo é o mesmo, mas os dons são variados. E aí o Senhor é o mesmo, né? Porque é o Senhor Deus que dá, né? E aí existe uma diversidade de serviços. Então seria um gerente e existiria vários funcionários
especializados, se a gente levar num contexto de uma firma, por exemplo, né? Então existe um líder coordenador e existe vários setores diferentes que cada um coordena. Então deu para você entender, né, que há diversidades nas realizações, no versículo de número 6, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Então, quando a pessoa fala, ele teve o espírito de cura, não. O Espírito Santo manifestou através da cura. Ele teve o espírito de fé. Pode ser que o espírito é uma maneira da pessoa dizer, mas está errada conforme a base da Bíblia. Inclusive, eu já usei essa conotação de uma maneira errada. Isso é normal, porque a gente quer dizer o espírito pelo sentido da unidade de fazer uma coisa, não se dirigindo ao Espírito Santo, né? Esse povo tem um espírito de unidade, né? A gente diz assim, né? Esse povo tem um espírito forte. Então, a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, visando um fim proveitoso. O que quer dizer isso? Que existe um proveito. Então, o Espírito Santo, ele tem um propósito ali, que ele está fazendo alguma coisa em específica. Por exemplo, o Espírito Santo, ele está, de alguma maneira, curando alguém, de alguma maneira, dando uma fé para quem estava... Queridos, olha, eu ouvi um testemunho esses dias aí, que eu fiquei impactado. Meu Deus do céu. Um discípulo da nossa igreja, né? Vou até falar o nome dele. Ele vai dar um testemunho na igreja, mas eu vou dar uma antecipada aqui para você. Eu vou dar um spoiler para vocês. Ele foi fechado por um carro e caiu, bateram na moto dele, a moto deu perca total, ele caiu no chão com sua lateral doendo assim, e ele foi levantar e falaram, não levanta. Ele falou, não precisa me pegar na mão, eu vou levantar, eu não tô sozinho, eu tô com Deus, eu tô com o Espírito Santo. E o rapaz que bateu nele falou, meu irmão, que bom que você tá bem, glória a Deus, glória a Deus. Aí o Carlos, né, abraçou ele e falou, vamos orar, meu irmão. Os dois começaram a orar, a esposa do motorista chegou, ficou impactada, o que está acontecendo? Eles orando e glorificando a Deus depois de uma queda de moto. Aí foi sair com a moto toda desengonçada, perca total. Ele falou, meu seguro vai pagar sua moto, meu irmão. E ali eu vi uma maneira linda da pessoa que está com o Espírito Santo de Deus agir, né? Então isso é o dom da fé. Hoje eu perguntei para ele, qual é o seu dom? Ele falou, o dom da fé. Então você vai ver essa mensagem aí, né? E aí, então, o Espírito concede cada um visando, ele tirou proveito do quê? Ele tirou proveito de usar a fé dele para poder envolver e glorificar a Deus através de um acidente. Ele vai testemunhar esses dias aí na igreja. Se você quiser assistir, vai ser lindo, tá? Então, porque um é dado mediante ao Espírito a palavra de sabedoria. Então, eu vou falar aqui sobre cada um deles, você vai entender. E os dons são 7. Então, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Mas qual que é a diferença de sabedoria e de conhecimento? Sabedoria é aquela pessoa que ela adquiriu o saber. Ela sabe executar alguma coisa, ela tem o dom de fazer, ela tem o dom de aconselhar, ela tem o dom de cuidar, ela tem o dom para exercer alguma coisa que ela está desenvolvendo, né? Tem gente que, artesão, um artista, ele tem um dom para executar. Um músico tem um dom para executar aquela arte da música que nosso ouvido se agrada só de ouvir, não é verdade? Então, a sabedoria, ela é o saber de um dom desenvolvido, vamos dizer assim. E o conhecimento é palavra de conhecimento, é aquele que sonda o secreto, o profundo, o passado,
o presente. De repente, vou usar um exemplo aqui para você poder entender. Quando Jesus, lá em João capítulo 4, ele estava conversando com a mulher samaritana, né? E a mulher samaritana veio para ele pediu água para ela, falou, mas como que você está pedindo água para mim? E aí ele falou assim, então chama teu marido. Ele disse, eu não tenho marido. Aí ele usou uma palavra de conhecimento. Ele disse assim, disseste bem, porque tu teve 4 maridos e o que você tem agora não é teu. Quem és tu que tem essa palavra de conhecimento? Então, palavra de conhecimento é aquele que sonda no íntimo, no secreto, no profundo. Eu já vi isso acontecendo, eu já tive a graça de ser usado, né? Você já teve a graça de ser usado no dom de conhecimento? Então coloca aí, olha, narra aí a sua experiência, né? Comente sua experiência. Qual é o dom que você já teve um dom de sabedoria para executar alguma coisa? Eu tenho um amigo que a gente é parceiro no futebol, né? Ele já é um senhor de idade, porque eu já jogo com os master, né? Já jogo com o pessoal mais velho. E esse é o Pedro, tá me vindo aí, um grande abraço, senhor seu Pedro. Seu Pedro, ele tem um dom de sabedoria, de recuperação de pessoas. Ele faz uma massagem lá com seus utensílios, dá martelada e dá choque. Tem vários equipamentozinhos lá que ele usa lá. Ele vê alguém com o joelho ruim, ele já vai lá em cima para poder fazer um alongamento, fazer um tratamento, né? Então, isso é uma sabedoria que a pessoa tem, que é um dom de Deus também, né? Naquela área lá. Então, sabedoria é o saber de alguma coisa, conhecimento é o conhecer, né? Inclusive, seu Pedro tem nos acompanhado aí. Um grande abraço pro senhor aí. Deus abençoe a vida do senhor poderosamente, tá? Vou começar agora a dar um abraço pro pessoal aí, né? Gibu, meu primo, que todo dia tem nos acompanhado aí. Luciano, o nome dele, mas a família conhece como Gibu. Já foi vereador por várias vezes aí na cidade onde ele tá. Esqueci o nome da sua cidade, Gibu, me perdoa. Coloca aí o nome da cidade que tá. Então ele é um vereador que nos acompanha. Eu sei que tá perto de Minas ali, se eu não me engano. E vamos para cima, né? Então, sabedoria e conhecimento. Conhecimento e ao mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a um também é dado ao mesmo Espírito a fé, que foi o que Carlos, o discípulo que falou que caiu ali, ele levantou com fé que não ia acontecer nada com ele, que ele não ia se machucar, que ele ia glorificar a Deus. Ele teve o dom da fé executado ali, de uma maneira muito poderosa, muito linda. Há outros, o Espírito, dons de cura, dons de curar. Você já orou por alguém e a pessoa foi curada? Você já viu alguém sendo curado? Já teve essa experiência, né? Então, fala aí, tive essa experiência. Há outro, operação de milagres. Uma coisa é cura. Por exemplo, uma dor de cabeça. Você orou por alguém que está com dor de cabeça, foi curada. Agora você olhou para alguém que tinha a perna e a pele da pessoa cresceu. Você viu alguém que era cego de nascença e a pessoa enxergou. Você já viu um milagre desse? Já compartilhou? Nós estávamos num Fruto Fiel. Vemos lá o apóstolo Fábio Abud, meu mentor, meu Deus do céu, um homem de Deus fantástico. Ele orou e tá filmado isso, gente. A perna da mulher, ela cresceu, ela cresceu, você vê o negócio acontecendo. Ali foi um milagre maravilhoso. Eu já vi alguns milagres. Eu tenho que glorificar a Deus mesmo, porque Deus usou ele. E não é a característica dele. A característica dele é o dom do conhecimento, da sabedoria, do ensino. Ele é um mestre, mas Deus usa ele naquilo que ele se colocou para fazer. Assim como Deus quer usar você também. Você tá conseguindo entrar aqui? Tá entendendo? Estou sendo claro nas minhas palavras. Eu gostaria, porque essa semana aqui vai ser esclarecedora, vai ser para desacortinar. Se você tiver alguma pergunta nessa área sobre dons, sinais, curas, maravilha, dom de conhecimento, vamos lá. E a outra, profecia. Então, profecia é aquela pessoa que ela declara a palavra, que ela tem uma revelação e ela declara o que vai acontecer.
profeticamente, ela faz um decreto, você vê que ela fala, as coisas acontecem, ela boca, você até medo. Na Bíblia existia profetas que, por exemplo, o profeta Elias, ele falou lá que não ia chover durante 3 anos e meio, e não choveu. Enquanto ele não liberou para que chovesse, que ele não orasse para voltasse a chover, não choveu. Então ele liberou um decreto que não ia chover. Então, esse é o dom da profecia, inclusive ele é chamado de profeta. Você pode ver que no Antigo Testamento tinha uma geração de profetas, né? E hoje, existe profeta ainda hoje? O que você acha? Coloca aí, existe profeta ainda hoje? Porque nós vamos falar, vai ter o dia que nós vamos falar sobre profeta. Você vai entrar, hoje eu estou dando uma geral para você entender que vai ser rico, vai ser profundo, vai ser maravilhoso, né? Então, profetas e outros, discernimento de espírito. Meu Deus do céu, discernimento de espírito é forte, porque Pedro, vou contar um exemplo da Bíblia, né? Se você conhece algum exemplo de alguém que discerniu o espírito, se você já discerniu o espírito, que alguém estava tentando te enganar, te manipular, porque a Bíblia diz para a gente ser simples como a pomba, mas também para a gente ser prudente como a serpente. Algumas vezes eu fui simples como a pomba, mas eu não fui prudente. Acabei sendo manipulado, acabei sendo passado para trás, em negociação, pessoas mal intencionadas, que eu tinha comércio antigamente, tinha uma loja de som, alarme, isso filme. Então, discernimento dos espíritos. A pessoa pode levar a outra a cometer um erro, pode levar uma outra a terminar um relacionamento, pode levar outra pessoa a abandonar o emprego. Não vou citar a igreja onde eu fui, mas eu vou falar para vocês. Eu fui uma vez numa igreja, inclusive foi com meu pai, foi com minhas irmãs, levei a família inteira no culto. Eu ia ministrar o louvor e pregar. Pela graça de Deus, fui chamado nesse propósito lá. E eu ministrei o louvor, foi muito gostoso. Preguei uma palavra de evangelismo muito simples. E eu já tinha um comércio por conta própria. Era o meu comércio. Inclusive, eu já estava pensando em vender, porque eu já estava pensando em ficar integral no ministério, eu ia passar para frente. E aí veio uma mulher entregar uma profecia para mim. Na hora, todo mundo sabia que eu era comerciante. A profecia que ela entregou era essa: que na onde eu trabalhava, as pessoas que trabalhavam comigo estavam tentando passar a perna em mim. E eu falei, meu Deus do céu, eu trabalho por conta e sou o chefe lá da firma e tô querendo entregar a firma para passar a firma para frente, e tava falando como que se fosse os funcionários tentando crescer. E o jeito que ela colocou a sua profecia ali, todo mundo que sabia a área que eu estava trabalhando por conta, que eu era o dono do negócio, olhou assim e falou, poxa, ela não se deu bem. Então, às vezes, na intenção da alma dela, de querer dar uma profecia especial, ela pode ter tido erro. Por isso que é importante a gente saber fazer o discernimento da leitura do momento, discernimento dos espíritos. Você está entendendo, né? Já tentaram te passar para trás? Já aconteceu isso com você? Fala aí. E a um é dada a variedade de línguas. Então, o que é variedade de línguas? Existem 2 tipos de variedade de língua. Existe a língua dos anjos, que o apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria só barulho. Então, ele está falando que ele fala em mistério com Deus. Ele fala numa língua estranha, que ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Então, variedade de línguas é isso. E aí, também a outro Deus deu a capacidade de interpretar. Falei errado.
interpretá-las. Então, a interpretação de línguas, ó, meu cameraman até deu risada aqui, ó. Então, deu a variedade de línguas e o outro recebeu o dom de intérprete, de poder estar desmistificando aquilo que está sendo dito. Então, existe a língua estranha e existe o dom de interpretação de línguas estranhas, que é o dom de falar ali. A pessoa fala em mistério, o outro vem lá e interpreta. Eu já vi algumas vezes acontecendo. Você já viu alguém interpretando línguas estranhas? Eu tô travando aqui, eu tô fazendo um trava-língua. Daqui a pouco eu vou mandar um lava-canta aqui em línguas estranhas para poder dar uma rajada aqui. Vamos ver se você vai interpretar. Então, existe esse dom de interpretar as línguas estranhas e tudo isso é feito pelo Espírito Santo. E ele realiza todas as coisas distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Então vocês entenderam, quem distribui a ele do jeito que ele quer. E você, qual é o dom que você busca? Qual é o dom que você almeja? Qual é o dom que você anseia para a tua vida? Nós vamos falar individualmente amanhã, através de cada dom e como alcançar esses dons. Eu vou orar para que você não perca essa série, porque vai te deixar tão completo, porque você não precisa de um dom só, você precisa de todos. E Deus te usa, às vezes você não tem um dom de milagres, mas se você está no lugar do milagre, vivendo igual a palavra que eu ministrei ontem, viver uma rotina de fé. Se você não viu o vídeo de ontem, rotina de fé gera milagres, então esse vídeo você precisa assistir. Eu quero orar para você entrar nessa palavra aqui, tá bom? Talvez foi um pouquinho longo esse vídeo, mas vale a pena. Compartilha aí para quem quer os dons do Espírito. Curte aí, faz esses comentários aí que vai ser muito edificante. Manda esse vídeo para alguém que você quer ver crescendo espiritualmente, para um discípulo, tá bom? Querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar teus filhos no poder do Espírito Santo, pedindo que eles fiquem conectados nessa sessão de ministrações sobre dons espirituais, para que se levantem fortes, abençoados na unção e no poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, fortalece corpo, alma e espírito e dê sabedoria para eles poderem absorver tudo dessa palavra. Em nome de Jesus eu abençoo cada um. Amém, amém, amém. Amém.